Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho. Boa noite aos telespectadores da TV da Cidade e também aos amigos do Facebook. O programa está disponível diariamente para os amigos do Facebook. Soube hoje de um crime bárbaro que aconteceu num dos bairros da cidade. Eu conheço um dos personagens apenas pelo apelido, o Manduca, e o nome dele saiu nos jornais como Vilmar Medeiros. Realmente é um caso para reflexão sobre a mente humana, sobre o comportamento das pessoas. Eu tive contato com um amigo hoje que me contou detalhes do assassinato do Edson e do Manduca, que foi baleado pelo mesmo autor num bar da cidade. Eles estavam, uns 5 amigos, já de madrugada, foram para um bar no Bom Retiro. E lá o Manduca estacionou o carro dele no sentido contrário. Ao invés de estacionar assim, ele estacionou nessa posição no lado da rua. E estava chegando um cidadão com uma moto. E o cidadão alertou, quando o Manduca saiu do carro, de que ele poderia ser multado por deixar o carro naquela posição. E segundo depoimento de uma testemunha, o Manduca, que é uma pessoa de paz, nunca incomodou ninguém, sempre tomou a sua cervejinha descansado. Eu conheço lá do Bar Funilo, onde ele tocou, ele e o Edson tocaram várias vezes. O Bar Funilo fica perto da minha casa. Quando eles tocavam lá, pude perceber comprovar que o Manduca era uma pessoa de paz. E aquela discussão ali, o Manduca teria respondido: olha, vai cuidar da tua vida, deixa a minha vida, se eu for multado, quem paga sou eu. E entrou para dentro do bar. E logo esse rapaz da moto saiu e a moto não pegava, era aquela moto de pedal. Aí o Edson foi até lá e teria dito tudo na condicional, porque afinal foi uma testemunha que me contou. O Edson teria dito que tu tá indo embora porque o Manduca, por causa do Manduca, não sei o quê, e o cara, e o cidadão ficou na dele e teria sido agredido pelo Edson. A moto caiu. E ele voltou de novo e o Edson teria continuado a ofendê-lo. A moto caiu pela segunda vez, aí chegou o Manduca, também teria ofendido o rapaz, de graça, tudo de graça. E o rapaz teria dito que iria em casa buscar um revólver para matar os dois. Eles não acreditaram, voltaram para o bar e, para a surpresa de todos, o rapaz voltou com o revólver e atirou no Manduca, matou o Manduca. E o Edson, que foi o pivô de toda a confusão, quando estava pagando a conta, também foi baleado, mas não corre perigo de vida. O autor foi em casa, deixou o revólver na casa dele e voltou para o bar para esperar a polícia. Que barbaridade! Isso acontece em Joinville. Não menos violento, mas muito enfático, o deputado federal Mauro Mariani desabafou ontem no programa da Rádio Cultura do Rogemar Santos. Disse o Mauro, textualmente: o PMDB foi comprado, o governador Raimundo Colombo faz um governo medíocre e os prefeitos do PMDB foram pressionados pelo governo para votarem no candidato Eduardo Pinho Moreira, porque senão não receberiam verbas do governo do estado. O Mauro estava em Brasília e fez a entrevista por telefone. Eu já conversei várias vezes com o Mauro Mariani, deputado Mauro Mariani, já o entrevistei várias vezes e nunca ouvi com um tom tão elevado.
Ao ler na coluna sobre essas frases, o presidente do PMDB, Cleonir Branco, estranhou as declarações e fez a seguinte observação: se houve compra de votos, se o PMDB foi comprado, por que o deputado federal acabou acordando compor o diretório de 60% a 40%? O deputado Mauro Mariani está remando contra a maré. Ele já apoiou o Dário Berger para presidente, enquanto o Luiz Henrique e as outras lideranças do PMDB apoiaram o Eduardo Pinho Moreira como candidato ao governo do Estado. E agora, mais uma vez, Mauro Mariani e Luiz Henrique estão em lados diferentes da trincheira. Teremos agora à noite, duas festas na região. A primeira delas aqui em Barra do Sul, a festa da Tainha, e a outra de São Francisco, o terceiro Festival Gastronômico de São Francisco do Sul. É lamentável essa falta de coordenação das duas prefeituras. Afinal, não deveriam fazer duas festas na mesma data. Mais esperta foi a prefeitura de Araquari, que faz a sua festa, a festa do maracujá, bem antes e aproveita o pessoal de Joinville, que é o principal cliente da festa do maracujá, da festa da tainha e também desse festival gastronômico lá de São Francisco do Sul. Por falar em governo medíocre do Raimundo Colombo, eu discordo completamente desta afirmação do deputado federal Mauro Mariani. O governador Raimundo Colombo tem sido um grande parceiro em Joinville. E o governo do estado nunca financiou tantas obras como atualmente. É claro que muitas delas, o responsável foi o governador Luiz Henrique com aquele empréstimo de 40 milhões do BNDES. O governador Colombo tem sido um grande parceiro. E uma prova disso é que ele vai estar dia 15 aqui em Joinville, aliás, dia 12 aqui em Joinville, sexta-feira agora, para liberar 400 mil reais para o Corpo de Bombeiros. É a primeira das 6 parcelas de 2 milhões e 400 para o Corpo de Bombeiros. E ontem, em audiência com o presidente com o bispo Dom Irineu Scherer, lá em Florianópolis, agendado pelo deputado Darcy de Matos, o governador liberou 300 mil reais para a Fazenda Esperança, que a Mitra Diocesana de Joinville mantém lá em Garuva para acolher os dependentes químicos. O governador, repito, tem sido um grande parceiro de Joinville. E as escolas que estavam em situação precária, mas por culpa de quem esteve na Secretaria de Desenvolvimento Regional, agora estão sendo agilmente reconstruídas, reformadas e ampliadas. Após o intervalo, voltamos com mais informações aqui no programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. É sempre bom lembrar que se você perdeu o programa do dia ou pegou pela metade, nós temos no Facebook à disposição a gravação do programa. Você pode acompanhá-lo a qualquer dia e horário. Existe uma curva aqui no município de Joinville que eu considero uma das mais perigosas do município. É lá em Piraberaba, onde é a estrada Caminho Curto. Ela forma exatamente um ângulo ela é muito fechada, mal sinalizada e principalmente à noite, onde não tem iluminação nenhuma. Aconteceu comigo. Eu quase morri nesse acidente. Não tive nenhum ferimento, apenas o meu filho, na época tinha 6 ou 7 anos, que ficou ferido com o vidro na testa. Nós estávamos indo para um jantar lá na chácara do Liminha, na casa do Liminha, e eu não conhecia a região e via com a velocidade razoável. E quando percebi sem sinalização nenhuma, quando percebi que havia a curva esquerda fechada, eu freiei o carro e tinha areia no asfalto.
E com isso fez com que o meu carrinho azul despencasse lá no rio. E tive que reformá-lo todo. Depois disso, o então prefeito Marco Tebaldi, através do ITRAN da época, da Conurb, sinalizou, colocou gelo baiano e placas de redução de velocidade. Mas agora, me informa o Liminha, as placas foram retiradas, a sinalização desapareceu e os acidentes continuam acontecendo. Hoje, no jornal Notícias do Dia, na minha coluna, eu publico uma foto do Google Earth, onde dá bem a visão desta curva perigosa, que repito, onde eu quase acabei me ferindo gravemente. O Joinville enfrenta a Chapecoense às 16 horas e 20 minutos, aqui na Arena, num jogo decisivo. Chapecoense é líder e a única invicta da Série B. Tem um time bem certinho. Agora, o Arthurzinho precisa acabar revendo os seus critérios. Não dá para continuar com o Lima e o Ronaldo, não dá para continuar com o Ricardinho no time e muito menos com o Sandro na zaga. É preciso que o Arthurzinho faça um esquema e coloque o Wellington Bruno, coloque o Kim e reforce o meio de campo. Porque um empate aqui, até mesmo um empate, é um mau resultado. E será um ótimo resultado para a equipe lá de Chapecó. Para terminarmos, falar em Joinville, mais uma ajuda do deputado Arcide Matos ao Joinville Esporte Clube. Ele e o presidente Nereu estiveram com o presidente da SC Gás e praticamente conseguiram uma ajuda de R$100 mil por ano para o Joinville. Não vai ser na camisa, vai ser através de placas. A SC Gás, como se sabe, ela é uma empresa que o governo do estado é maior acionista. E por falar em SC, o conhecido comentarista esportivo Marco Antônio Peicher, ex-vereador, que tem muitos amigos aqui em Joinville, o Marco Antônio Peicher foi nomeado conselheiro da SC Participação, que é uma holding criada pelo governo do estado para investimentos junto com a iniciativa privada. É com a SC Parcerias que está esse aeroporto aqui da Barra do Sul, esse complexo modal aéreo, portuário e ferroviário que a SC Parceria está tocando. Parabéns ao Marco Antônio Peicher por esta participação lá na holding do governo do estado. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite de quarta-feira e nós voltamos amanhã a partir das 7 horas e 45 minutos da noite, logo depois da revista esportiva do Mira. Acompanhe na nossa programação, logo após às 8h30 da noite, o Jornal da Cidade e às 11 horas o programa Gente e Atitudes do meu amigo Carlos Bist. Boa noite e até amanhã. Os Colunistas com Luiz Veríssimo.